Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jamais agarrais um conceito e soltai o outro, examinai sempre segundo aquele que é a plenitude de Deus, aquele que nos ensina. Assim como ele é benignidade, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e tudo jamais serão grandemente abalados aqueles que nele depositam a confiança, assim a palavra nos diz. Também ele é ira e indignação para aqueles que rejeitam, pois ninguém pode colocar outro fundamento. Deve-se edificar sempre segundo o evangelho do qual anunciamos. Se algo for anunciado até mesmo por um anjo do céu diferente do que anunciamos, seja anátema, assim a palavra nos diz. Por isso grande é a ira e indignação do Senhor com aqueles que colocam outros fundamentos e desencaminham o povo. Dia após dia perecerão segundo a sua própria ignorância. A palavra diz que aquele que faz uma estátua de um boi acaba se tornando semelhante a ele como comendo capim, para aqueles que perseveram na sua ignorância e cada dia com o coração embrutecido por conta do pecado e não porque o Senhor jamais é injusto, assim como ele concede para que alcance a oportunidade, ele nos deu o Filho como exemplo de como devemos proceder, e se ele não tivesse vindo e demonstrado, não haveria ninguém como culpado. Mas como ele veio e demonstrou que é possível a nossa semelhança, embora sendo a natureza divina, no momento ali de fraqueza feito um pouco menor que os anjos, se tornou uma aliança superior do que os sacerdotes terrenos, até mesmo que Moisés, porque o construtor tem mais honra que a própria casa, e ele é digno e o Senhor não divide daquilo que ele é riquíssimo com a carne, com aqueles que ensoberbecem, com aqueles que queiram ser independentes, enquanto na verdade a palavra diz que nós devemos depender em tudo. Dai graças ao Senhor, dai glória a quem é digno de glória, dai glória a Deus por ter nos concedido o Espírito do Filho amado para ele nos atrai até ele, enviando com o batismo com o Espírito e com fogo, em nome de Jesus, e o seu Espírito é pronto e experimentado para nos instruir para ser vencedores em Cristo Jesus, mais que vencedores, porque ele disse: farão as mesmas obras, obras maiores, porque eu vou para o Pai. E todo aquele que persevera segundo o seu Espírito está pronto e experimentado, e tanto em palavras como em atitudes estamos sempre a produzir, não por si mesmo, dom gratuito, para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. E sendo seus imitadores, isso nos é imputado como justiça. Para aqueles que perecem, é cheiro de morte, mas para aqueles que creem, é como cheiro de vida, vida com abundância, e ainda se alcançar a ressurreição do último dia. Mas a palavra diz que tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo. E o Senhor traz juízo sobre toda a carne, porque ele é juiz e legislador, não somente dos mortos, mas também dos vivos. E ele é aquele que se opõe a todos aqueles que seguem na arrogância e colocando fundamentos mentirosos e desencaminhando o povo, onde a palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Mas todo aquele que persevera segundo a sã teologia, conhecereis a sua verdade, e a verdade vos libertará.
Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Assim nos ensina o Senhor, e assim perseverai, para que tudo vai bem, e tudo, a palavra diz que aqueles que nele cooperam, tudo coopera para o bem daqueles que o amam, assim como os planos são bem sucedidos quando se consagra a própria vida ao Senhor, e assim estejais vigilantes e atentos pela condução do seu Espírito naquilo que ele nos diz. Aquele que tem ouvidos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.